E agora tá com áudio, gente? Tá com áudio agora? Vocês conseguem me escutar agora? Vocês estão conseguindo entender bem o que eu tô falando? Tá melhor? Como é que tá? Agora sim, beleza. Eu fiz o teste aqui, mas pelo jeito não... Mas vamos lá. Vocês não escutaram nada desde o início? Não? Sim. Tá, então vamos lá. Então, assim, o que seria o rendimento do teu produto? Então, você manipular toda a matéria-prima e a partir daquela manipulação gerar um produto final, onde esse produto ele vai ser levado à venda, ele vai ser distribuído. Então, a partir daquele momento é que você precisa observar qual foi o rendimento, ou seja, quantas porções eu consegui produzir para levar para a minha venda. E um exemplo muito legal disso que você pode fazer, por exemplo, é observar a porcentagem que rendeu esse produto. Por exemplo, vamos iniciar aqui com o exemplo da carne. A carne, na verdade, as proteínas em gerais, elas apresentam uma porcentagem de rendimento muito variada. Por quê? Porque algumas têm mais fibras, outras têm mais gordura, outras apresentam uma grande quantidade de osso, dependendo da carne, né? Então, assim, não estão me ouvindo, gente? Vocês estão me ouvindo? Vamos lá, gente. Vocês estão me ouvindo aí? Sim, ok. Então, falando da proteína, a proteína ela é um produto assim muito instável, né? Muito instável. Devido a essas características que eu falei pra vocês. Às vezes tem muita fibra e não é o que eu quero. Às vezes tem muita gordura e não é o que eu quero. Às vezes tem um pouquinho mais de pele, um pouquinho mais de osso e não é o que eu tô desejando no momento. Então, assim, é um pouquinho complicado lidar, por exemplo, com esse produto. Então, como é que eu sei identificar o meu rendimento? O meu rendimento, por exemplo, é quando você divide o líquido, o peso líquido, dividido pelo bruto. Aline, como é que eu faço isso? Calma, respira. Pega uma balança, certo? Balança não é caro. Você pode pegar uma balança pequena, não é aquela balança super, hiper, mega profissional. E aí você vai saber, quando o produto chegar, você pesa ele inteiro, sem mexer nele, sem tirar nada. Pesa ele com tudo, tá? Com a pele, com o osso, com a gordura, com o que tiver lá. E depois que você realizar toda a limpeza e tudo, você pesa de novo, certo? Então, quando ele chega, ele é o bruto. O próprio nome tá falando, gente. Chegou e pesou, ele é o bruto. A partir do momento que você vai fazer a limpeza dele, ele já é o líquido, certo? É aquele produto ali que nós vamos modelar, ou seja, tirar as aparas, a pele, a gordura, enfim. Então, você pesou, você vai dividir o líquido pelo bruto. Então, a partir daí, você tem, por exemplo, uma porcentagem, 88%. Então, isso foi o que teu produto te rendeu. 88%. Então, isso é o rendimento do teu produto. Ah, Aline, para mim não é suficiente. Então, você tem que buscar outras alternativas e avaliar por que não está sendo para você suficiente. Ao longo aqui da nossa conversa, eu vou te ensinar outras coisas bem legais. Por exemplo, vamos então à nossa segunda perguntinha que tem tudo a ver com a primeira. Como saber o rendimento da minha receita ou produto? Eu já até falei para vocês, né?
que é dividir o peso líquido, pegar o peso líquido e dividir pelo bruto. E ali vai gerar uma porcentagem para você identificar se para você tá ideal ou não. Portanto, vamos lá. A terceira pergunta, ela tem tudo a ver. Quem são os meus fornecedores? Então, o que você vai fazer? Você vai avaliar o seu fornecedor. O meu fornecedor é aquele que me gera 88%, beleza. Eu vou atrás de outro. Mas eu tenho um fornecedor, por exemplo, que me traz uma matéria-prima que quando eu limpo, nossa, eu não tenho muita perda. Ele me trouxe uma matéria-prima, por exemplo, de 30 quilos e eu limpei tudo, deu 28. E a minha porcentagem, quando eu divido o líquido pelo bruto, ela deu uma porcentagem de mais de 90%, por exemplo. Tá? Tô aqui só sugerindo para vocês, só imaginando. Então, nossa, muito legal, porque o outro fornecedor me gerava só 88% de rendimento do meu produto. Então, ele não vai ser o meu primeiro fornecedor. Ele vai ser quem me gerou mais rendimento é que vai ser o meu primeiro fornecedor, o meu fornecedor A, tá? Por que eu tenho que ter, por que é importante ter mais de um fornecedor? Porque você nunca sabe o que pode acontecer. Falta no mercado, o produto veio, mas de repente veio estragado, o produto veio, mas veio errado. Gente, eu já tive tantos problemas e ultimamente eu tenho tido experiência com isso. Olha o que aconteceu. Eu até postei esse vídeo. Veio pra mim um produto que é um pó saborizante de sorvete. E lá tava escrito morango, é o pó que eu sempre uso, né? E aí, quando eu vi, não era. Os funcionários me chamaram, Aline, isso aqui não tá legal, não é o mesmo gosto, prova. E quando você conhece o seu produto, parece que assim, abre. Sabe quando abre a visão? Abre a visão. Então, quando eu provei, eu disse, esse não é meu produto, essa não é minha matéria-prima, esse não é o gosto que meus clientes estão acostumados, eles vão reclamar, isso não é certo. Na mesma hora, peguei o telefone, fulano, tá acontecendo isso e aquilo, a gente até diminuiu o pó, aumentou o pó, fez alguns testes, não deu certo, tem alguma coisa errada com esse pó, eu conheço, meus funcionários conhecem, tem alguma coisa errada aqui, entenderam? Então, ou vocês resolvem ou eu vou ter que mudar de fornecedor. E eu já tinha um fornecedor, logicamente, né? Porque eu vou ter que mudar o fornecedor. E aí, no outro dia, ele não me retornou. Mas a pessoa que vende pra ele, que ele é só o distribuidor, veio aqui. Me deu um novo produto de morango, né? Embalagem fechadinha, bonitinha. Além disso, me deu outro de morango para provar, que é uma fórmula melhor. E aí eu fui testar. E quando eu percebi, o que aconteceu? Aquele que eu tinha provado, não gostei. E que, na verdade, não era o gosto que eu estava acostumado, que meus clientes estavam acostumados. O que eu percebi? Para chegar no gosto da nova versão que ele me trouxe, olha só a complicação, gente. Para chegar no gosto do gosto que a gente estava acostumado, né? Eu tinha que colocar muito e iria ultrapassar até o que a legislação de sorvete fala. Então, para mim foi até um prejuízo. Mas essa nova fórmula que ele trouxe, esse novo produto que ele trouxe, que é chamado de morango premium, né? É o nome do produto, eu não tô divulgando marca, tá, gente? É o nome do produto. E isso tem em um monte de marca, tá? Eu fui testar, eu disse, gente, é esse gosto. Mas não era esse que eu usava. Sabe o que aconteceu? Na minha opinião, eles simplesmente, na hora de embalar, eles trocaram. A fórmula do morango premium, eles fizeram um lote grande com a fórmula morango e fizeram uma troca. Então, ou seja, eu percebi que o morango premium com uma quantidade muito menor, eu atingia o gosto que eu queria e os meus clientes iam continuar felizes. Olha só que diferença. A linha aumentou R$1. Gente, vocês não perceberam? Que aumentou R$1, mas não aumentou? Entre aspas. Ou seja, tudo bem. Eu tô pagando R$1 a mais. Beleza.
Só que o meu rendimento aumentou. Então você tá ganhando. Porque vai me gerar mais bolas de sorvete. Com esse R$1 a mais, me gera mais bolas de sorvete. Eu vendo mais. Deu para vocês entenderem como é que eu posso, por exemplo, ter os meus fornecedores e como eu posso avaliar os meus fornecedores? Essa é a nossa, uma tá ligada aqui na outra. Essa é a nossa quarta perguntinha. Entendeu? Então, como é que eu posso avaliar o meu fornecedor? Ele é atencioso? O produto dele tem um bom rendimento para mim, onde eu possa ter uma maior quantidade do meu produto final e vender mais? Segundo ponto, tá? A matéria-prima dele realmente tá atingindo as minhas expectativas do que eu realmente quero fazer? São avaliações, certo? Ele tá me dando, por exemplo, quando eu faço uma compra em grande quantidade, ele me dá desconto, certo? Quando acontece algum problema comigo, por exemplo, em termos de pagamento, eu não sei o que foi que aconteceu, ele dá um prazo para que eu pague mais, ou seja, é aquele fornecedor que ele tem uma matéria-prima de qualidade, que ele atende quando alguma coisa acontece. Quando ele tem um produto novo para te apresentar, ele vem aqui, ele vai na sua empresa, ele faz o teste com você, ele não se importa de estar gastando o material dele, o tempo dele, de estar passando os ensinamentos dele, certo? Então, esse é o teu fornecedor A. É aquele que se importa com você, é aquele que tem um bom rendimento do produto, é aquele que entende os seus problemas, certo? Esse é o seu fornecedor, como a gente fala por aí, né? Esse é o cara na linguagem popular. Então, assim, é importante que você tenha mais de um fornecedor? Sim, porque você nunca sabe o que pode vir a acontecer, tá? Mas você sempre tem que ter avaliações para quê? Para que você diga assim, não, esse fornecedor atendeu as minhas necessidades e ao meu rendimento. Porque tudo bem, eu vou pagar mais, por exemplo, no caso da carne. Mas tinha menos gordura, menos fibra, menos osso, mas eu tive que pagar mais. Você pagou a mais por um produto de qualidade e esse produto te rendeu mais, ou seja, você conseguiu fazer maior quantidade de bife. Tá entendendo? Vocês conseguiram entender, gente? Eu tô falando muito complicado aqui pra vocês, entendeu? Eu sei que é um assunto técnico, tá? É um assunto muito técnico, mas assim, as pessoas elas querem muito... O que eu falo, gente? É que as pessoas querem muito entender de ficha técnica sem entender o que cada item vai na ficha técnica. E eu fico aqui enlouquecida. Meu Deus, as pessoas estão me perguntando como é ficha técnica. Eu sei fazer a ficha técnica pra mim, mas vocês não têm noção o quanto eu tenho dificuldade de explicar. Porque assim, eu falo lá, calcula teu rendimento. Aí a pessoa me olha, pra que rendimento? O que isso significa? Como é que eu vou fazer? E o que eu tenho que entender? Deu 88, o que significa 88? O outro deu 90, o que 90? E agora, o que eu posso fazer? O pessoal fica enlouquecido. Aline, como é que tu sabe tudo isso? Porque já me perguntaram tudo isso quando eu tentei explicar uma ficha técnica. Porque existem várias, né? E aí eu digo, para. Não consigo explicar tudo de uma só vez. Eu acho que tinha que ter... Não dá pra ser, sabe, só numa live. Tem que ter um tempo realmente. O máximo que eu consigo falar, assim, no momento, assim, de live é isso aí. São pontinhos da ficha técnica, sabe? Porque é um assunto técnico e é um assunto que você normalmente entende quando você coloca em prática. Se você não coloca em prática, você não tem entendimento daquilo. E sabe o que é legal? É que assim, pra quem tá começando, de verdade, gente, pra quem tá começando, quer ser o pequeno empreendedor de sucesso, sempre teve vontade de ter o seu próprio negócio, sempre sonhou com isso, sabe? E tem medo de colocar em prática, mas quer concretizar o seu sonho. Gente, essa é a hora de aprender.
veja todos os meus vídeos e essa dica que eu tô te dando é uma dica de sucesso. Porque você já começa pensando em ter uma matéria-prima muito boa, de qualidade, e que o teu rendimento ele vai ser maior e que a tua venda vai melhorar e que você vai ter controle dessa situação, sabe? Não é algo perdido, você vai ter controle. Aqui o comentário da Anne: a ficha técnica tem que ser explicada por etapa, né? É um conjunto de informações. É exatamente isso, Anne. É exatamente isso. Você falou tudo em poucas palavras. A ficha técnica, cada ponto que eu olho dela, eu vejo uma explicação diferente. Por exemplo, só para eu explicar rendimento para vocês, eu tive que falar de fornecedor, eu tive que falar de produto final, eu tive que falar inclusive de venda, de gerar a venda, de gerar a maior quantidade de produto para sua venda. Eu tive que falar de peso bruto e tive que explicar o que é. Eu tive que falar de peso líquido e tive que explicar o que é. Eu tive que te falar como você vai pesar isso. Aliás, eu nem falei, mas eu te falei que precisa de uma balança. Mas, por exemplo, Aline, não sei usar a balança. Deu pra entender? É muita coisa. E pra quem tá iniciando, pega a dica logo, tá? Compra sua balança, começa logo a entender como é que funciona. Porque, gente, parece simples. Porque, Aline, tu já sabe, parece simples. Gente, mas eu passei por tudo isso. Eu não sou diferente de você. Eu também tinha o sonho, sabe, eu já tive o sonho de ter um negócio próprio, do qual não deu certo. E que hoje eu tô aqui com um negócio que deu certo, porque experiências passadas, erros passados, eu transformei em crescimento, em progresso. Errei, tudo bem, agora bora acertar a bola pra frente. E eu peguei aquele erro, aqueles problemas e transformei em solução. E graças a Deus, hoje eu tô muito bem, obrigada, com a minha empresa, mas porque eu errei muito. Eu também errei como você, mas eu não quero que você erre, eu quero que você comece com tudo, sabe? Com todas as dicas e fazendo o certo. Lógico, vai ter um erro ou outro, mas assim, são erros que com essas dicas, por exemplo, é controlável, sabe? Você consegue ir lá controlar e principalmente, gente, se você quer aprofundar o assunto, você consegue ter muito mais do que isso aqui que eu tô te falando. E você consegue ter uma empresa organizada com conhecimento. E é isso, tá? Bom, essa live vai ficar salva. Eu nem sei se a gente vai conseguir aqui destrinchar, porque esse é um assunto que muita gente me pede pra falar, mas em compensação uma coisa tá ligada na outra aqui. E aí você precisa ver toda a live, né? Importante. Mas vamos lá para a quinta pergunta. Acho que essa é boa. Quais materiais eu preciso para verificar a relação do rendimento e fornecedor? Gente, olha só. Primeiro você tem que ter uma balança, tá? Bom, eu não sei bem se é material, mas balança é um material. Você precisa ter vasilhas para pesar, mas o que eu ia te falar é o seguinte: conhecimento não é bem material, não vende na esquina. Precisa muito da sua dedicação aí, tá? Aline, eu não sei manipular a balança. Vamos lá, dá pra aprender, né? Você vai ter que aprender a manipular a balança. Não é difícil, gente. Você tira aí 20 minutinhos do seu tempo, no máximo meia hora, você consegue aprender aí, pesquisando na internet, perguntando pra alguém, tá? Até menos do que isso. Se você se empenhar, até menos do que isso. Ok? Então, assim, precisa da balança, precisa das vasilhas, tá? Precisa de um pouquinho de estudo, ok? E, além disso, você vai precisar da calculadora, certo? Porque você vai ter que calcular o peso líquido dividido pelo bruto. Além disso, você também vai precisar dos utensílios para realizar a limpeza, dependendo do seu nicho, do seu produto. Eu não sei qual é o seu nicho, eu não sei qual é o seu produto. Estou aqui imaginando, por exemplo, uma carne que ela vai chegar com o peso bruto, né? Do jeito que ela tá, você vai pesar. E depois você vai fazer a limpeza dela, que seria tirar o osso, tirar a fibra, tirar a gordura, né? E deixar ela toda limpinha. Então,
Nesse caso, você vai precisar de uma tábua, de uma faca, enfim, são utensílios que você vai precisar para o seu nicho, certo? Mas assim, nada te impede de você também ter que estudar quais são os materiais que você vai precisar para o seu nicho, porque aqui eu tô imaginando uma situação, tá bom? Então, assim, e materiais em relação ao rendimento, que eu tô falando, e em relação ao fornecedor. Tem uma tabela que eu fiz já faz até tempo, e às vezes eu vou lá e vou atualizando, porque aí fica mais fácil de eu controlar, por exemplo, tá? Eu coloco lá o meu fornecedor, aí eu coloco o nome. Aí nessa tabela eu coloco quanto é o produto dele. Aí eu coloco quanto ele me rendeu. Aí eu coloco também. E desse rendimento, eu coloco a porcentagem e coloco também em número. Ele me rendeu, por exemplo, vou só chutar aqui. Ele me rendeu 100 fatias, 100 pedaços, vamos dizer pedaços, tá? Para ser uma linguagem mais popular para vocês aqui, tá bom? 100 pedaços de 180 gramas de bife, que é o que eu ofereço aqui para os meus clientes. Bom, o outro fornecedor de carne é o fornecedor fulano de tal, o preço dele é esse, o rendimento dele é esse, e com isso eu consigo tirar 140 pedaços de bife para vender ao meu cliente, tá? E aí você vai fazendo a comparação. Uma coisa que eu alterei nessa tabela, que eu já tenho há muito tempo e fui só alterando, eu fiz para um cliente e depois acabei usando. Olha que legal. Fui assim, colocando dentro da realidade dos meus outros clientes e até da minha. Assim, o quanto que naquele momento ele me ajudou. Como se fosse uma pesquisa de satisfação. Eu me lembro que eu até alterei na época, colocando aquelas carinhas assim, tipo de smiles, sabe? A cara triste, mais ou menos, e feliz. Por quê? Porque às vezes a gente passa da nossa cabeça assim, né? Eu tenho uma memória muito boa com as pessoas que eu trabalho, né? Às vezes as pessoas falam pra mim, nossa, como é que tu não consegue, como é que você não consegue, não esquece nome de alunos que já não tá mais contigo há muito tempo? Porque realmente eu consigo gravar alunos relacionados a situações. Mas teve cliente que não conseguia gravar. Aí eu tinha que chegar com ele e falar, ei fulano, esse aqui não é um fornecedor que não te deu um retorno, que não conseguiu te explicar por que aquilo aconteceu, que o produto dele veio errado e demorou a trocar? Não foi esse que demorou a te devolver o dinheiro? Gente, eu tinha que estar lembrando o cliente. Entendeu? Então acabou que eu fiz essa alteração, mas eu até uso, mas assim, pra mim eu lembro na hora, eu não esqueço de fornecedor, esse aqui, não quero mais não. Ou então esse aqui, amei, adorei, enfim, né? Fornecedor é uma coisa que eu tenho uma lembrança muito segura, muito rápida. Porém, tem gente que não tem e parece que esquece das coisas. Então, é melhor que você faça a sua planilha de controle de fornecedor, que tenha lá o nome, o investimento, quanto de rendimento, tanto a porcentagem quanto em número mesmo, 88%, 180 porções, 180... Foi o que eu falei, gente? Peraí. 200 porções, por exemplo, de 180 gramas de bife. E a pesquisa de satisfação, me deu retorno, muito bom, ótimo atendimento, enfim. Dá pra fazer essa planilha aí e com certeza você vai ter sucesso. Então, gente, pra você que tá começando agora, que quer ser um pequeno empreendedor de sucesso, pega todas essas dicas, são dicas de ouro, que você vai começar a sua empresa com muito controle. E tendo controle, você consegue ter uma organização e um planejamento da empresa desde cedo, tá? E vai ser mais difícil você perder o controle da situação. Logicamente que problemas vão acontecer, tudo bem, tranquilo, nada é perfeito nessa vida, mas com controle de qualidade, com organização, você consegue gerenciar o problema mais rápido e até resolver mais rápido, tá?
Deu pra vocês entenderem tranquilo? Vamos lá. Quais as consequências da falta de informação do rendimento? As consequências quando você não tem informação do rendimento são todas. Inclusive, influenciar em todo o processo de controle de qualidade até das boas práticas. Que é um assunto mais profundo. Gente, eu quero falar muito, né? Mas não dá pra falar muito. Porque as boas práticas de fabricação é um processo que acaba organizando sua empresa como um todo. É ela que gera o teu controle de qualidade. É ela que gera o teu planejamento. Então, quando você não sabe nem o teu rendimento, primeiro, se você não sabe o seu rendimento, como é que você vai calcular quanto você precisa para fazer determinada preparação? Não tem. Como é que você vai fazer a sua lista de compras? Não sei. Como é que você vai saber, por exemplo, qual é a quantidade que eu vou servir para o meu cliente e que não vai sobrar para aquele dia ou para aquela semana? Não sei como é a sua compra, o ideal é pelo menos, né, uma vez por semana ou a cada 15 dias. Como é que você vai saber? Me conte aí como é que você vai controlar tudo isso. Outra coisa também, por exemplo, controle de estoque. Você vai lá no controle de estoque, você não tem a menor noção. Sobrou muito? Não sei. Não sei se sobrou muito. Será que é sobra? Será que é resto? Será que teve resto? Não sei. Mano, fica todo perdido. Será que eu falei difícil, gente? Falei muito técnico aí pra vocês? Não sei. Qualquer coisa me falem. Mas assim, você chega lá, será que sobrou? Será que foi muito? E aí, será que saiu muito? Gente, você não tem noção de nada. Acabou a noção. Tem noção de nada, controle não tem. E assim, pra você ter uma lista de compras, você tem que ter boas práticas, né? Você tem que ter um controle de estoque, você tem que ter controle de qualidade. Tudo nessa vida tem que ter controle. E todo controle tem que ter organização, toda organização tem um planejamento. Então, sem rendimento, acabou todo o controle. Acabou todo o planejamento. Acabou o controle de qualidade, acabou lista de compras, acabou o controle de estoque. Acabou a avaliação com o fornecedor. Você não sabe mais quem é o teu fornecedor, se é bom, se não é. Acabou. Então, assim, muitas consequências não saber o rendimento, né, do teu produto, né? E vamos lá então, gente. Tudo certo aí? Vamos então à nossa 7ª perguntinha muito interessante. Qual a influência da matéria-prima no produto final? Todas. Se a matéria-prima ela for com uma qualidade ruim, seu produto vai ter uma qualidade ruim. Isso é boas práticas. Isso é controle de qualidade, tá? Se você lê o rótulo, a linha não sei ler rótulo, vai ter que aprender. Vai ter que aprender. Eu não sei identificar através do rótulo se o produto é bom ou não. Gente, vão ter que aprender. Se tiver lá um monte de conservante químico, né? Se tiver lá uma validade curta. Se for, por exemplo, enlatados. Se tiver a lata amassada, enferrujada. Se tiver a embalagem um pouco ruída, cuidado, pode ser pragas, né? Roedores, inclusive. Então, você tem que avaliar toda a matéria-prima, não só o produto em si. Sim, o produto sim, matéria-prima, tipo cheiro, sabor, textura, mas a embalagem também. Às vezes a gente fala assim, tô falando aqui de matéria-prima, então tenho que ver gosto, sabor, cheiro. Tem, claro que tem que ver. Claro, com certeza. Mas vamos abrir essa cachola, que a avaliação da matéria-prima não é só isso. A avaliação da matéria-prima é também embalagem, é também rotulagem, é também verificar se tá perto da validade, se não tá. É também verificar se aquele meu produto tem uma embalagem que, por exemplo, é muito fácil de danificar. Tudo isso, gente, vai influenciar, porque uma embalagem, por exemplo,
que ela se deixa influenciar pela temperatura do ambiente, é uma embalagem frágil que consequentemente vai atingir o produto e consequentemente vai atingir o meu produto final. Então, uma matéria-prima que não é de qualidade, não espere que seu produto seja um produto de qualidade. Você pode até falar, mas meu produto não é ruim. Não estou falando isso, mas ele não poderia ser melhor? Ele não poderia ser mais agradável? Só você pode responder isso. Só você conhece o seu nicho, só você conhece o seu produto e só você pode responder isso. Ok? Espero que vocês estejam entendendo tudo aqui. A oitava pergunta, gente, ela é tudo. Como mudar minha realidade em relação a esse tema, ou seja, rendimento e fornecedores? Se você quiser mudar sua realidade, eu recomendo, muda logo, não é nem muda, é inicia, começa a sua empresa fazendo o certo. Não tem coisa melhor do que a gente fazer o certo, porque quando a gente faz errado, sabe o que acontece? A gente tem que voltar lá atrás para estudar e fazer o correto acontecer. Então estuda logo, faz logo tudo certo, entendeu? Estuda o que é rendimento, estuda fornecedor, pede pro fornecedor. Ah, vou aí, não foi? Ah, vou aí, não te deu retorno? Ah, vou aí, nem sequer deu pra você uma explicação, simplesmente desapareceu, não quis negociar preço com você, você reclamou do produto, ele não foi lá, você comprou dele, ele não te devolveu o dinheiro, já tá avaliando. Avalia logo. Quem são seus fornecedores? Quem é aquele que te agrada, que vai lá, que te ajuda, que diz, olha, eu trouxe meu produto e eu vou fazer um teste com você e vou te ensinar a manipular ele e você pode usar nesse produto aqui, faça o teste, você não precisa pagar nada, não. Tá? Logicamente, você oferece uma água, né, um pratinho de comida, um lanchinho pra ele, né? Tudo na vida é bom ter um bom relacionamento com as pessoas, tá? Mas vai lá, procura ver quem são os seus fornecedores. Procura logo investigar as matérias-primas que vão compor o seu produto e o preço deles, tá? Procura logo fiscalizar e entender quais são os materiais que você vai precisar e que vai fazer diferença na hora de você entender o rendimento. Faz logo a sua planilha, gente. A sua planilha, na verdade, é uma planilha, né? Uma planilha de controle do fornecedor. E controle e avaliação, no caso, para alguns vai ser só controle, para outros vai precisar só, por exemplo, vai gostar de ter a avaliação junto com o controle, alguns só avaliação, enfim. Tudo é de acordo com a sua realidade. Porém, eu digo para vocês, a planilha de controle de fornecedores, ela tem que existir. A de qualidade, ela é um acréscimo que eu coloquei na minha por necessidade que eu vi de alguns clientes. Tá? Eu não tenho tanto essa necessidade, como eu falei pra vocês, porque eu realmente gravo quem é o meu fornecedor, que eu me dei bem e que eu não me dei, mas tem gente que não grava. Então faz essa planilha aí, é agora, bola pra frente, começa fazendo certo pra não ter que voltar fazendo errado. Eu espero ter conseguido colocar alguma coisinha na cabeça de vocês, porque realmente é um tema complicado. Não é que ele seja complicado, vamos dizer assim, de estudar. É que quando a gente não tem muito a prática, tem uma certa dificuldade de entender, mas ele não é difícil. Quando você começa a praticar e a entender exatamente essa relação de rendimento e fornecedor, tudo vai ficando mais claro para você. É só a questão de praticar, então começa logo, faz logo a prática, tira logo todas as suas dúvidas, que eu tô aqui para te ajudar. E eu quero saber se tem mais alguma pergunta, porque nós vamos terminar a live de hoje, já postar, deixar lá nas redes sociais, para outras pessoas terem a oportunidade de tirar suas dúvidas. Tudo certo então, gente? Bom, gente, esse foi mais um programa Pequeno Empreendedor. Meu nome é Aline e nesse programa nós discutimos e abordamos temas de como você pode iniciar sua empresa do zero, com baixo custo. E o tema de hoje foi: entenda qual a relação do rendimento com os seus fornecedores.
Vou deixar gravado a live nas redes sociais e espero você com as suas perguntas e eu tô aqui para te ajudar.